Terrível trauma da estrela do Barcelona, em uma partida regular da La Liga. Novo clube de Xavi Hernández. O espanhol está indo para a Bundesliga. Real Madrid anunciou a compra de Trent Alexander-Arnold. Liverpool encontrou uma substituição extrema para o inglês. Os cheques do Manchester City estão preparando a venda do clube no caso de uma nova lei ser aprovada na Inglaterra. Fim da Era Azul. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol, o que significa que as 10 notícias mais quentes estão prontas para o seu consumo. Então, só me resta lembrar sobre os 5.000 likes e desejar a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Vencedor do Troféu Pichichi, indicado para a Bola de Ouro, um dos mais desejados atacantes da Europa. Artem Dovbyk poderia se gabar desses títulos na última temporada. Agora falam dele como alguém de quem se tira pouco proveito. Foi exatamente com essas palavras que os editores do portal Jalarossi.net descreveram o jogo de Dovbyk após sua partida contra o Tottenham. O ucraniano deveria ter se tornado a estrela do novo projeto da Roma sob a liderança de Daniel De Rossi. A equipe planejava retornar à elite do futebol italiano, mas algo deu errado. No início, De Rossi não sabia como lidar com um novato. Se você viu um jogo do Girona na última temporada, certamente percebeu que Dovbyk não é um meio-campista comum. Ele é bom no cabeceio e habilmente lida com adversários em um espaço limitado devido ao seu drible. Essas características não são comuns para um jogador com tais dimensões. Mas De Rossi usou exatamente como um trunfo. Fique próximo à área, aguardando o passe. Mas os passes não vieram. E mesmo quando eles vinham, Dovbyk não tinha apoio suficiente para passar pelas defesas do adversário. Isso significa que De Rossi não pediu para comprar Dovbyk. O ucraniano se tornou o favorito e a vítima da liderança. Depois houve uma perda de estabilidade psicológica e começaram a aparecer sinais de insegurança. Foi o resultado inevitável de um começo mal sucedido no novo clube. E não é que a própria Roma nesta temporada é um exemplo de instabilidade. Nem um jogo estável, nem uma direção estável. O clube já trocou 2 treinadores. E só estamos em dezembro. Desde o momento da demissão de Mourinho e a nomeação de Ranieri, nada mudou para melhor. Os resultados são ruins. A equipe está jogando mal, é difícil entender o que está acontecendo. Parece-me que o problema de clubes como Roma, Everton, West Ham United é a falta de uma direção clara. Como e onde o projeto vai se desenvolver. É comum vermos exemplos de eles adquirirem diversos jogadores talentosos, mas com habilidades que podem não se complementar. Já as fraquezas se acumulam umas sobre as outras. Everton investiu tanto dinheiro em transferências vazias há alguns anos atrás, que com essas quantias poderia ter garantido e elevado o nível de jogo de pelo menos 3 equipes. Os irlandeses estão sempre lutando para sobreviver. O mesmo vale para o West Ham United. Roma parece ter adotado a mesma abordagem. É uma pena para a equipe em torcida de Roma. Neste momento, Dovbyk é o melhor artilheiro de Roma. E um dos melhores assistentes, se podemos dizer assim. Mas apenas porque nesta equipe, basicamente, ninguém mais cria e ninguém mais marca. Houve pouca infelicidade no Manchester City. Os moradores da montanha correm o risco de perder suas propriedades. Recentemente, muitos problemas atingiram os triunfadores da Premier League. Primeiro, ocorreu o escândalo de 115 violações financeiras, que a princípio não impactaram a equipe. No entanto, os campeões podem ser expulsos da Premier League. Depois começou a crise no jogo. Poucos esperavam que o Man City pudesse enfrentar tais dificuldades. Ele tinha estabilidade na Liga dos Campeões, elenco forte, treinador experiente e vitórias frequentes na Premier League. Agora parece que o elenco não é tão forte e o treinador no 9º ano não sabe o que pensar. Adicione a isso uma lesão e a perda de um jogador-chave, e você terá 6 jogos sem vitória. Mas isso não marca o fim do sofrimento dos montanheses. Como se viu, pode ser pior. O portal publicou a notícia de que o Manchester City corre o risco de perder o proprietário da equipe. Mas as recentes falhas não têm nada a ver com isso aqui. Tudo tem a ver com o novo projeto de lei do governo britânico. Lá eles querem eliminar a possibilidade de propriedade estatal nos clubes. Ou seja, pessoas do governo de algum país não poderão possuir uma equipe britânica. Com a aprovação deste projeto de lei, Sheikh Mansour, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, terá que vender o Manchester City. Também essa nova regra afetará o qual é propriedade do fundo de investimento saudita. Será engraçado se, após tantos anos de negociações sobre a venda do clube, os cheques árabes receberem uma reviravolta total apenas 2 anos após a compra. Mas o projeto de lei ainda não foi aprovado. Como sempre, é um processo demorado.
Por enquanto, os donos do Manchester City e do Newcastle United não correm risco de perder seus bens subitamente. Contudo, essa perspectiva existe. Apesar de que, mesmo com a aprovação do projeto de lei, ao meu ver, nada mudará drasticamente. Os proprietários do City e do Newcastle não são as últimas pessoas neste mundo. Eles vão encontrar uma maneira de chegar a um acordo, ou encontrarão brechas que lhes permitirão, de uma forma ou de outra, manter sua influência. O Paris Saint-Germain está disposto a investir uma quantia exorbitante para contratar o novo atacante. Mas afinal, qual que é o problema com o antigo? Um ano atrás, os parisienses já haviam assinado com um atacante talentoso, jovem, versátil e eficaz, quase por 100 milhões de euros. Porém, a compra não foi útil para o novo treinador principal. Luiz Henrique prontamente dispensou Randal Colomani. Com ele no comando, o jogador é apenas um reserva, nada mais. Qualquer um pode entrar como atacante titular. O Alamarco Asensio aparece lá. Às vezes você pode ver o meio-campista Licaína nesta posição. Colomani entra em campo saindo do banco de reservas. Além disso, ele não mostra resultados notáveis no ataque da equipe. As intenções de Luiz Henrique com essas manobras não estão claras. Além disso, por que treinar Colomani para jogar na ala, quando seu lugar é no centro do ataque? O que são esses movimentos incompreensíveis? O avançado empurra para a borda, o ala empurra para o centro. Você pode mover o goleiro para a zona defensiva e o lateral para a arquibancada para ajudar a equipe dali. Eu entendo, o Henrique é um artista e ele vê dessa maneira, mas o fato é que ele está no time pelo segundo ano e ainda não há um bom jogo. Não vejo perspectivas com este treinador. Porém, para Colomani, tudo isso pode em breve não compensar. Afinal, eles estão interessados em Leipzig, e o clube alemão priorizou a transferência. Aparentemente, Bach se prepara para a venda de verão de Benjamin Šeško. Sem isso, não faz sentido assinar com o atacante no momento. Mas é certo que a mudança para Leipzig beneficiará Colomani. Em Paris, tudo de repente foi na direção errada para ele. Porém, a direção do Paris Saint-Germain já busca uma nova vítima para arruinar a carreira. No momento, há dois candidatos principais. São Marcus Rashford, do Manchester United, e Ademola Lookman, da Atalanta, pelos quais os parisienses já ofereceram 100 milhões de euros. Não gostaríamos que um jovem tão talentoso como Ademola Lookman arruinasse sua carreira se mudando para Paris. Mas a Atalanta pode ser tentada por esses 100 milhões, já que o jogador tem apenas 1 ano e meio restante em seu contrato. E eles estão oferecendo muito dinheiro a ela. Eu entenderia se a administração convencesse o jogador a escolher o Paris Saint-Germain. Quanto a Marcus Rashford, como dizem, você não pode estragar a porridge com manteiga. O inglês está se empenhando em prejudicar sua carreira. É improvável que ele esteja assustado com a mudança para Paris, mas pessoalmente não vejo sentido em tal transferência. Rashford raramente joga como atacante central. É improvável que ele se adeque a essa posição. Embora quem sabe o que passa pela cabeça de Luiz Henrique. Salah pode acabar em outro grande clube europeu. E não é o Barcelona. Ele provavelmente não conseguirá renovar seu contrato com o Liverpool. Ele começou a causar problemas com suas declarações duvidosas. Isso apesar de ele estar mostrando um futebol de classe na equipe de Arne Slot. Por alguma razão, o Liverpool não está pressionando por um novo contrato com seu capitão de longa data. Eu ainda não perdi a esperança, mas o tempo está se esgotando. Isso significa que há uma grande chance de que em janeiro será anunciado o nome do novo clube de Salah. Segundo informações recentes, o Inter de Milão entrou na disputa pelo atacante. Em Hatzuri, grandes fãs estão cultivando jogadores mais velhos que não perderam o toque, independentemente de sua idade. Aqui estão alguns exemplos recentes para você. Henrikh Mkhitaryan, Alexis Sanchez, Petr Zielinski. Mas acredite, a lista ainda pode ser muito longa. E com a chegada de Salah, ela ficará mais longa. O Inter está seriamente se preparando para a transferência do egípcio. E para poder pagar seu salário, quer se separar imediatamente de 3 jogadores. Especificamente, estamos falando sobre Marco Arnautovic, Mehdi Taremi e Joaquim Correia. Na verdade, esses nomes me confundem. Qual é o valor esperado com a venda das 3 reservas de Hatzur, que já estão na casa dos 30? Se pagarem 20 milhões por todos, já será ótimo. Portanto, liberar dinheiro do orçamento para o salário de Salah, ao que parece, não será possível, mesmo que esses jogadores sejam vendidos em condições favoráveis. A única coisa que a Inter pode oferecer é a chance de jogar pelo atual campeão italiano. Mas esse argumento só pode funcionar se a única razão para Salah deixar o Liverpool for o desejo de mudar de clube. Nesse caso, vários clubes poderão solicitar a transferência do atacante. E se ele valoriza tanto o dinheiro quanto a ideia de ganhar 20 milhões por ano, oferecidos por um clube da Arábia Saudita, então, desculpe, não há concorrentes na arena europeia.
Também vale a pena lembrar que Salah ainda é reivindicado. Já é o segundo ano, aliás. As razões não mudaram. A França precisa substituir Kylian Mbappé como centroavante e Ousmane Dembélé como ponta-direita. Os parisienses definitivamente têm mais argumentos convincentes do que em Milão. Teoricamente, eles podem até oferecer metade do que o fundo de investimento saudita propõe. E isso sob a condição de que Salah continue jogando na Europa, mesmo que seja na Liga dos Fazendeiros. Mas como não queremos vê-lo no corredor, em geral seria melhor se ele ficasse em Liverpool e continuasse a viver aqui. Mas se eles estão planejando sair, então, pelo menos, escolha um time mais rico para si mesmo. Rames se decepcionou com sua curta jornada em Madrid, e agora ele está planejando se juntar a Messi. Ninguém esperava que o colombiano aparecesse tão raramente na escalação do Rayo Vallecano. Após sua performance sensacional na Copa América, ele retornou à Europa e deveria ter recuperado sua juventude. Porém, um conflito com o técnico prejudicou os planos de James. Você pode imaginar que em 3 meses ele passou um pouco mais de 100 minutos em campo, considerando que esse cara brilhou no torneio de verão com sua seleção. Ele fez 6 ações decisivas em 6 jogos da Copa América, sempre sendo titular. Mas no novo clube, ele só entra em campo para jogar os minutos finais. E sem gols, sem assistências e muito pouco tempo de jogo. Em suma, essa situação tem incomodado o Rodrigues. E a liderança do Rayo Vallecano, para não dizer, está entusiasmada. Eles não investiram nele para que ele ficasse sentado no banco. Por isso as partes tomaram a única decisão correta de se separar. De acordo com a fonte, o colombiano planeja se juntar ao Inter de Miami. Relatos indicam que Javier Mascherano, o novo técnico do time, está interessado em contar com você. Mas para mim, soa como se Messi o quisesse, e o desejo de um argentino é lei. David Beckham terá que gastar um pouco com os caprichos do capitão. Rayo Vallecano pagou 5 milhões de euros por James, e não quer perder seu investimento. E no futebol americano, por 1 minuto, a aquisição recorde continua sendo a transferência deste cara que você está vendo agora em suas telas. Alexei Miranchuk custou apenas 12 milhões para a Atalanta. Mas para a Major League Soccer isso é muito dinheiro. Mas eu acho que Beckham gastaria por seu amado Messi. Contudo, sigo enfatizando a importância de reforçar a defesa. Legal, sua equipe pode marcar tantos quanto quiser, mas também deixa passar não menos. E isso já é um problema. Se Messi quer ganhar a taça da Major League Soccer até o final do contrato, ele precisa querer comprar defensores para o time. Afinal, no playoff, o equilíbrio é importante, não apenas a habilidade de marcar gols. A Juventus está planejando grandes mudanças. Os turinenses precisam urgentemente fortalecer a defesa, e para isso terão que se separar de jogadores que realmente não gostariam de perder. Nicola Fagioli, jogador formado no clube, foi um dos candidatos à venda. O seu status desempenha um papel-chave aqui. O dinheiro das vendas dos jogadores formados vai totalmente para a linha necessária de receitas para a contabilidade financeira. E para a Juventus isso é criticamente importante agora. Normalmente, o clube não se separaria de um jogador tão habilidoso. Mas para comprar alguém é preciso vender alguém. E as nuances financeiras deixam poucas opções para a Juventus. Acontece que Fagioli atende a todos os critérios e pode se transferir para Marselha no inverno. Segundo os dados, é exatamente esse clube francês que é o principal candidato para o meio-campista. O técnico do Marselha, Roberto De Zerbi, está interessado no jogador, e o clube está disposto a pagar 30 milhões de euros por ele. Porém, outros clubes também se interessam por Fagioli. A lista inclui também algumas equipes inglesas. Porém, o Marselha está mais próximo de concluir a negociação. A venda de Fagioli pode não ser a única transferência da Juventus em janeiro. Este é o resultado mais provável, mas o clube também quer se livrar de Douglas Luiz. O brasileiro não conseguiu se destacar em Turim, embora o problema seja outro. Será que vai encontrar um clube disposto a levá-lo no meio da temporada? Mas se encontrar, a Juventus ficará em apuros. Ele poderá permitir os reforços planejados. E na minha opinião, os fãs de outra equipe não precisam de mais nada agora. A Juventus planeja comprar o zagueiro Antônio Silva do Benfica com os recursos disponíveis. Essa é a principal meta de transferência do clube. Contudo, os portugueses pedem cerca de 40 milhões de euros pelo jogador, um valor justo para um promissor zagueiro central. Ademais, os turineses planejam contratar Josh Zirkzee. Considerando sua queda de carreira no Manchester United, o clube inglês pode concordar em emprestar o atacante, desde que não tenha que pagar um salário excessivo ao reserva. Portanto, a transferência do holandês parece bastante realista. O Barça sofreu a segunda derrota em 3 jogos consecutivos, ao levar 2 gols de uma equipe da parte de baixo da tabela da La Liga espanhola.
Ademais, o espetáculo ocorreu no estádio do time catalão. O primeiro tempo teve poucos destaques, com apenas alguns momentos de perigo criados por ambas as equipes. Porém, os eventos fora de campo tornaram as coisas interessantes. O defensor do Barcelona, Alejandro Balde, caiu no gramado no intervalo e demorou para se recuperar. Em um dos episódios, o espanhol levou um golpe no estômago que tirou seu fôlego. Por alguns minutos, o defensor lutou bravamente com a falta de ar e nem conseguiu deixar o campo por conta própria, embora estivesse totalmente consciente. Mas ele teve que ser levado em um carrinho elétrico. No entanto, no momento, o jogador passa bem. Ele se recuperou totalmente e está pronto para o próximo jogo do Barça. Agora só precisa cuidar da garganta. Porém, no segundo tempo, as paixões genuínas se revelaram. O Barça desperdiçou uma oportunidade clássica nesta temporada. Eles foram pegos no contra-ataque quando os defensores não fixaram a linha de impedimento. No final, era só uma questão da habilidade do atacante. O Barça começou a lutar depois desse momento. Mas então aconteceu outra ação espetacular do capitão do time. Rafinha chutou a bola para fora da área com uma tacada de bilhar. No entanto, neste jogo, o Barça não seria o Barça se não tivesse marcado mais um gol imediatamente. Após o segundo gol perdido, o mais interessante começou. O teatro de atuação dos jogadores de Las Palmas. Eles começaram muito cedo e depois atrasaram o tempo e quebraram o ritmo de forma descarada. Já não havia futebol aos 17 minutos. Observamos como os jogadores visitantes estão simulando faltas com habilidade. E o Barça se desfez completamente, perdendo o controle do jogo. Por enquanto, a equipe não sabe como recuperar a posse em situações semelhantes. Poderia-se dizer que o árbitro prejudicou, não concedendo 2 pênaltis a favor do Barcelona. Mas a aclamada equipe de Flick não deveria lidar facilmente com um azarão? A pergunta, claro, é retórica. Aliás, se vocês são táticos e por algum motivo perderam o jogo, definitivamente deveriam assistir a repetição em nosso canal do Telegram. E onde procurá-lo? Correto, pelo link na descrição e no comentário fixado. Mas se você não é um geek, mas apenas gosta de futebol bonito, também encontrará diversão lá. O gol de Rafinha é simplesmente um deleite. Você definitivamente deve apreciá-lo. Como Conor Bradley foi bom no jogo contra o Real Madrid. Em sua estreia, especialmente em um jogo da Liga dos Campeões, o defensor destemido enfrentou um dos melhores atacantes do momento. Ter um jogador como esse dá aos torcedores do Liverpool um pouco de confiança de que o flanco direito da defesa está em boas mãos. Afinal, não há movimentos especiais em relação ao contrato de Trent Alexander-Arnold. Além disso, antes da partida da Champions, o Real Madrid avisou a diretoria do Liverpool que deseja contratar o inglês. Em janeiro, eles já podem negociar oficialmente com o jogador sobre a transferência. E o Liverpool não receberá nada, já que Arnold sairá como um agente livre. No entanto, apesar da presença de Conor Bradley, a liderança está examinando o mercado, em busca de uma substituição potencial para Arnold. De fato, isso está certo. Em tempos difíceis, é arriscado confiar em apenas um jogador. O futebol é imprevisível. Ter 2 bons jogadores não só dá profundidade ao elenco, mas também espaço para experimentos do treinador. De acordo com as últimas informações, o Liverpool está considerando o jogador do Bayern, Jeremy Frimpong. Mas este não é o alvo de transferência mais fácil por várias razões. Primeiramente, ele tem um longo contrato com o Leverkusen, que expira apenas em 4 anos. Em segundo lugar, muitos grandes clubes europeus estão de olho nele, como um dos laterais mais fortes. Contudo, muito dependerá dos anseios do próprio jogador. Segundo informações da fonte, o Bayern não vai segurá-lo a todo custo e concordará em liberá-lo por apenas 40 milhões. Isso é barato. Por que hesitar? Para um jovem e eficaz lateral, cujo contrato está prestes a terminar, essa é uma compensação muito modesta. Eu só lembro que o Manchester City pagou quase 100 milhões por João Guardiola. Este é mais um argumento de por que será difícil assinar com Frimpong. Porque muitos também vão querer pegar esse pedaço saboroso por esse dinheiro. Mas no final, o jogador decidirá tudo. Se o Liverpool convencer o jogador a escolhê-lo, e não algum dos outros pretendentes, então eles conseguirão um excelente lateral por uma quantia modesta de dinheiro. Além disso, o perfil de Frimpong é muito semelhante ao de Arnold. Isso significa que será mais fácil para ele se adaptar ao estilo do Liverpool. Em suma, se Madrid conseguir o que quer, e os Scousers decidirem entrar no mercado em busca de um lateral direito, Frimpong é quase o candidato ideal. Só que assiná-lo não será fácil. Leipzig pode em breve trocar de treinador. O atual treinador será substituído pelo portador do ácido desoxirribonucleico de Barcelona. Os alemães enfrentam dificuldades sob o comando de Marco Rose.
Após um início ruim na Liga dos Campeões, com derrotas em todos os jogos, a diretoria cogita substituir o treinador. O ex-treinador do Barcelona, Xavi Hernández, entrou na mira. De acordo com fichagens, é ele quem pode assumir o comando do Leipzig. O especialista espanhol atrai a direção do clube alemão. Eles valorizam a experiência de alto nível e o estilo de trabalho de Xavi. Marco Rose, que assumiu o comando de Leipzig pouco mais de um ano atrás, está sob pressão. Os resultados na Bundesliga não parecem ser catastróficos. A equipe está em terceiro lugar com 21 pontos. Mas o fracasso total na Liga dos Campeões faz duvidar de sua capacidade de gerir o clube em um nível superior. A carreira de Xavi como treinador está progredindo firmemente. Depois de deixar Barcelona, ele foi associado a diversos clubes, como o Inter Miami. Porém, no final, Messi, um amigo próximo, foi para os Estados Unidos da América. E o homem com quem teve um conflito permaneceu desempregado. Possivelmente não por muito tempo. Eu posso muito bem imaginar cenários em que a administração de Leipzig demite o atual treinador e nomeia Xavi. Ele já enfrentou todos os desafios possíveis com o Barcelona e agora é um treinador experiente. Com certeza não temerá a fase de grupos da Champions League. É improvável que um forte clube alemão fique em último no grupo. No entanto, há uma questão sobre essa nomeação. Até que ponto Xavi se encaixa no estilo do futebol alemão? Afinal, a Bundesliga é um campeonato único com suas próprias características. Lá priorizam-se velocidade e física. E Xavi, pelo que eu pude perceber em Barcelona, prefere um futebol medido. Mas no mínimo isso deve ser um experimento interessante. Com o consentimento de Xavi, podemos levá-lo até o final da temporada após a demissão de Rosa e experimentá-lo como treinador principal de uma equipe incomum para ele. Por hoje é só. Valeu por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é KiryuCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa de Johanga, amigos.